Fala galera, beleza? Vamos com mais uma parte da nossa videoaula aqui, nosso tutorial. Agora eu vou ensinar algumas coisinhas um pouco mais avançadas. Vou ensinar como fazer uma validação dos objetos de entrada, né, dos dados de entrada, antes de chamar o nosso Connect to URL aqui, né, que é o que faz a chamada no meu mock lá que eu criei. E também eu já vou ensinar agora para vocês como criar um host. Aqui nessa aba Oracle API Gateway você pode criar um host, ó, add remote host. O que é isso, né? O que é esse cara aí? Para você não ficar trocando de IP, de um projeto, de um ambiente para outro que você for usar, de uma máquina para outra, de uma rede diferente para outra. O que você pode fazer? Você pode criar um alias para todas as suas conexões. Eu vou criar aqui para vocês, a gente vai elucidar melhor esse conceito. Eu vou colocar aqui no host alias um alias tipo mock local. Mock local. Aqui no hostname também vai ficar mock local. E aqui, ó, nessa aba Address and Load Balance, você vai colocar aqui nessa prioridade, né, maior prioridade que tem, vamos adicionar aqui o meu IP real mesmo, né, que é o localhost 2.80.89. Aí ele sempre vai bater nesse cara aqui. Mas aí o que acontece? Esse nome aqui que a gente deu, mock local, vou dar um OK aqui, vai ser usado aqui nessa conexão aqui, ó. Ao invés de eu colocar localhost, vai ficar assim, mock local. Aí todos os lugares você vai poder colocar esse cara, onde for localhost 2.80.89, você pode colocar esse cara que ele vai automaticamente redirecionar para aquele IP que a gente mapeou aqui, ó. Tá certo? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa validaçãozinha. Então vamos supor que a gente tem uma entrada. Eu até estava criando aqui uma entrada do tipo name e do tipo senha. Opa. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma validação para que o usuário sempre possa estar mandando essas duas informações, certo? Então vamos lá. Como que pode ser feita essa validação? Essa validação pode ser feita num formato de XSLT, que o AG ele trabalha com SOAP também, com XML, muito bem também. Se vocês olharem aqui as conversões, eu vou escrever aqui XML para vocês verem, ó. Tem add XML node, JSON to XML, XML to JSON. Ele trabalha muito bem com essas informações, tanto XML como JSON. Então, eu vou fazer o que? Eu vou converter a minha entrada para JSON, para XML, desculpa. Então tem essa caixinha aqui, ó. JSON to XML. O que ele vai falar para mim aqui? Qual que é o meu root? O virtual root element. Esse elemento aqui é aquele que vai ser o pai de todos os dados do XML. Como na nossa requisição, muitas requisições aqui não tem nada, ó, ele não tem como criar um XML assim. Ele vai criar um XML do tipo com um root element aqui, como se fosse um root, dois pontos, aí ficava tudo dentro aqui, entendeu? Seria mais ou menos assim que ele faria em XML. Então eu vou colocar aqui request, sei lá. Aí aqui eu vou clicar nesses dois carinhas aqui. E eu vou dar um finish aqui. Após isso, eu vou chamar uma função XSLT. Eu vou até deletar essa que eu tenho aqui. Eu vou criar uma nova. Eu tenho uma requisição XSLT pronta aqui, ó, para mostrar para vocês, ó. Ele vai colocar o que?
Eu recomendo também vocês estudarem um pouco sobre o XSL, tá? Que eu não vou explicar a sintaxe dele para vocês, tá bom? Mas o que eu fiz aqui, basicamente, é só 2 testes. Se existe na request um name e se existe a senha. Nossa, coloquei um em português e outro em inglês, né? Bacana, né? Vou colocar tudo em português, né? Nome. E aqui eu vou colocar também nome, então. Nome. E aqui eu vou salvar diferente. Eu vou salvar validação entrada. Então beleza, eu tenho esses carinhas aqui. Aí eu vou criar aqui dentro disso, se vocês olharem na hierarquia aqui, ó, tem uma pastinha, tem um lugar chamado Resources. Dentro de Resources tem um Style Sheets. É nesse cara aqui que a gente coloca todos os nossos XSLTs que forem necessários. Então eu vou colocar uma DD Style e vou pegar aqui validação de entrada. Ele vai adicionar aqui. Isso aí é estranho mesmo, tá, galera? Mas é assim mesmo que ele funciona. Você não cria aqui dentro, que muitos IDEs usam esse conceito. Você cria o arquivo e só importa ele aqui. Então vai ficar desse jeito mesmo. Aí lá na policy, nossa, eu vou criar um XSLT transformation. Olha só, olha que bonito. Então eu vou escrever aqui validações de entrada. E aqui nesse input aqui eu vou colocar o que a gente criou aqui, ó, validação de entrada. Certo? Aqui ele está desparcerado ainda, mas eu já vou parcerar eles aqui já. Então eu vou colocar aqui, ó, de JSON vai para validação de entrada. O que acontece agora, tá, galera? Nesse cara aqui, ele vai me voltar um XML dessa estruturinha aqui, ó, errors, e aí vai colocando message nesse cara, bem simplesinho mesmo. Vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, ó, desse jeitão aqui. Aí, o que temos que fazer? Eu vou verificar se existe um erro. Como que eu vou verificar se existe um erro? Existe uma caixinha aqui no Retrieve Attributes from Message, Retrieve from Message. Essa caixinha aqui, ela vai pegar os atributos que estão na minha validação de entrada aqui. Aqui você pode ver, eu vou escrever aqui obtém erros. E aí vai ser what to extract from message, ó. O que eu vou usar aqui? Eu vou usar uma expressão XPath. Eu vou dar uma DD que eu não tenho nenhuma ainda. Eu vou adicionar aqui, eu vou colocar o que eu vou fazer aqui para vocês, para a gente ficar mais fácil. Se vocês entrarem aqui nesse botão, nessa varinha mágica parecida com a do Photoshop, ele vai aparecer essa mensaginha aqui, ó. E aí, o que eu fiz aqui? O que dá para fazer para vocês entenderem um pouco melhor esse cara? Ele ajuda você a mostrar o que vai retornar nos seus XPaths. Então, se você seleciona um arquivo, esqueci o nome do arquivo agora, erro, teste erros, isso. Ele vai mostrar aqui o arquivo para vocês, aí a gente vai brincando com o XPath para saber o que a gente quer pegar. Então, se a gente olhar aqui assim, vamos pegar o message. Opa, não achou nada. Vamos colocar aqui asterisco. Evaluate. Ó, WMessage, ele achou pra gente 3 elementos. O
que a gente pode fazer aqui nesse caso? Qual que é a ideia aqui? A ideia é você pegar essas informações desse XPath para depois, numa caixinha de Evaluate, você conseguir fazer um if lá para saber se existe erro ou não. Vocês vão entender melhor a hora que eu fizer aqui tudo pronto. Vamos colocar aqui então. Vamos escrever aqui, deixa eu ver, errors message. Vamos deixar desse jeito aqui, ó. Ele retornou para mim tudo que é todas as mensagens. Ou seja, se tiver mensagem, quer dizer que vai voltar. Aqui então eu vou escrever a mesma coisa, né? Só para ficar mais fácil visualizar. Errors message. Aqui é só o nome, tá? Aí vai ficar desse jeito. Eu vou aqui nesse cara, eu vou, como ele está retornando uma lista, eu tenho que marcar essa seleção aqui, ó. Ele fala store the extract content para todos os nodes encontrados como texto. Não quero como lista, eu quero como string mesmo. E aqui eu vou colocar o nome da minha variável que eu vou colocar. Vai ser que eu vou poder conseguir utilizá-la em todo o meu contexto aqui na minha policy. Eu vou colocar a mesma coisa, errors.message. Vai ficar desse jeito assim. Então, agora eu tenho mais esse cara aqui. Ele vai também, eu vou fazer uma caixinha para cá, para selecionar, ficar todos aqui. O que acontece, né? Se você olhar aqui, ó, da onde que ele obtém essas informações aqui, ó? Ele vai sempre mostrar, se você passar o mouse em cima de todas as caixinhas, ele sempre vai mostrar o que ele tem de entrada, o que ele vai obter de entrada e o que ele vai sair. Então aqui, ó, se você olhar nessa caixinha que eu coloquei JSON to XML, ele sempre pega o que está no body do nosso fluxo de mensagem e joga no body também. Então se você olhar no começo aqui, ó, a gente tem sempre o body, ele não tratou o body aqui. Aqui vai vir o body desde quando a gente fez a nossa requisição. Ele vai estar sempre passando pelo body aqui, ó. Ele vai sempre gerar um body, ó. A hora que ele chegar aqui nesse cara, ele vai gerar o que pra gente? Tudo isso aqui, ó. Ele vai gerar um content body, um HTTP header e um monte de outra coisa. Então, a partir daqui para baixo, o nosso content body é outro. Só para ficar claro esse conceito aí. Então, esses caras aqui, eles estão trabalhando tudo com content body, ó. O que eu vou fazer esses caras aqui? Eles vão ficar antes da nossa conexão. Então eu vou deletar essa setinha e vou linkar com aqui, ó. Vai ficar desse jeito aqui por enquanto. Então eu pego o meu header, aí eu converto para XML e converto para validações de entrada e obtenho erros. Porém, tem um outro conceito interessante que é bom mostrar para vocês, que é o de guardar a mensagem, de guardar o body. O que é isso? Eu tenho uma caixinha aqui, ó, Store Message. O que é esse cara? Ele vai salvar tudo que está no content body naquele momento, da onde você colocar. Então, eu vou até apagar aqui de novo e eu vou armazenar tudo que eu tenho no meu body antes de fazer essas validações. Store Message, e aí eu faço isso aqui. Por quê? Porque eu estou trafegando JSON e eu quero continuar trafegando JSON. Eu quero, a hora que eu chegar nesse cara aqui, no Connect to URL, eu vou passar um JSON para ele. Eu não quero passar para ele, porque aqui eu converti para XML. Eu não quero passar uma informação toda formatada do jeito que eu preciso aqui para validações de erro. Vocês vão entender. Acredito que vocês já estejam entendendo onde eu quero chegar. Quando eu fizer toda a minha validação, agora eu vou voltar o meu body do jeito que estava antes dessas validações, no Restore Message. E aqui eu passo a variável que eu criei aqui.
Eu criei uma variável, aqui eu deixei a mesma do jeito que estava. Se vocês olharem o atributo, eu poderia colocar batatinha aqui se quisesse, mas eu vou deixar do jeito que estava. E aí esse cara vai ficar aqui bem logo antes de eu conectar para minha URL. E aí, feito isso aqui, galera, então eu consigo obter meus erros. Eu preciso saber se existe erro ou não para mim prosseguir. Como que eu faço? No evaluate selector, mais um evaluate selector. Aí eu vou colocar o que aqui? Eu vou colocar errors.message por diferente disso aqui, diferente de vazio. Então depois que eu obtive os erros, se tiver erros, eu vou fazer o meu evaluate. Eu vou dar aqui existe erros. Eu vou até colocar assim para ficar melhor na hora de visualizar aqui. Existe erros. Eu vou ver. Não, se não existe erro, eu prossigo com a minha vida feliz. Eu vou colocar um failure path, que ele vai dar false aqui, né? Se não existe erro. Então, por que ele está reclamando aqui? Require. Que interessante, né? Ele salva aqui e não... ele mesmo não consegue reconhecer que... Mas tudo bem. Isso funciona, tá, galera? Por um tempo. Eu já falei pra vocês que tem alguns que ficam vermelhos que não... a própria API aqui não... deve ser um problema da API de não reconhecer certas referências que fazem para os outros. Então esse é meu caminho feliz. O problema é se existir erro, certo? Se existir erro, eu vou ter que dar um successpath aqui. Mas antes disso, o que eu tenho que fazer? Se existir algum erro, eu vou ter que colocar essa informação. Eu vou ter que colocar essa informação de novo. Vou ter que mostrar para o usuário qual a informação que é. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu tenho que converter novamente essa informação aqui que está agora em XML, porque se vocês olharem o nosso XSLT, ele está em XML, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou converter novamente para JSON, de XML para JSON, nesse caso aqui. Então, vou colocar aqui XML to JSON. E aí, nesse caso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar tudo. Então é só um barra. Vou escrever aqui tudo. Vou pegar tudo que voltou. Mas antes de eu linkar esse cara depois do existe erros aqui, eu tenho que pegar essa informação que está dentro do errors message, conforme vocês estão vendo aqui no highlight aqui. Eu tenho que transformar esse cara em body de novo. Então eu tenho que criar uma caixinha de set message. Eu tenho que criar uma caixinha de set message error. Aqui é application XML. E o meu body é isso aqui, errors.message. Por que isso? Porque esse cara aqui, ele converte só o que está no body. Então, como eu não tenho body ainda, meu body está o anterior, está a validação de entrada, eu tenho que converter ele de novo para ele virar o meu body, para daí eu conseguir converter para JSON. E depois desse cara aqui, é só eu dar um reflect message. Vou colocar 500 reflect message erro. Ligar ele também. Aí
eu acho que é isso, galera. Acho que agora ficou bacana. Vamos fazer o teste, ver se funciona. Fazendo o deploy. Ah, e antes de testar, tem uma coisa que eu esqueci de falar. E eu vi isso antes já. Aqui ele tá com acento. É para ficar sem acento aqui por causa do encode. Depois eu preciso ver uma maneira aqui de ver qual que é o acento aqui certo. Vou colocar em UTF-8. Mas agora que toda vez que a gente modifica alguma coisa, você tem que fazer o deploy de novo, que senão ele não pega as informações. Vamos testar então esse cara? Agora temos que passar essa informação aqui. Ó. Aqui está no meu teste que eu fiz antes. Eu vou colocar aqui. Eu não vou passar o nome. Vamos ver se ele vai dar o erro pra gente. Ó, campo nome obrigatório. Muito bem. Funcionou. Se a gente olhar aqui no nosso traffic, vou dar uma apply aqui. Vocês vão ver que ó, ele passou pelo nosso retrieve header. Ele guardou a mensagem, fez a conversão, pegou as validações, existia o erro, ó, deu true aqui. Aí ele setou a mensagem. Muito bem, funcionou. Agora vamos fazer com que ele não dê erro. Vamos passar o nome também, vamos ver se ele vai fazer todo o processo. Opa, deu erro. Já percebemos aqui que ele não funcionou do jeito que deveria funcionar. Vamos olhar aqui o que aconteceu. Ele deu erro aqui no obtém erros. Então se a gente vê aqui que ele não conseguiu fazer o... Ele não conseguiu... É porque não tem nenhuma message. Não tem nenhuma message e ele não conseguiu pegar. Porque voltou tudo certo. O que a gente pode fazer é dar um failure path e ir direto para cá. Vamos fazer o teste. Que daí se ele já falhar desse jeito, eu acho que até a gente não precisaria nem ter esse cara mais aqui, né? Obtém erros, já vem direto para cá. É, mais fácil. Bom, deixa eu ver aqui se vai funcionar agora. Acesso não autorizado. Ah, agora é porque a gente colocou user aqui, ó. Vamos colocar admin. Deixar admin aqui. Fazer o teste de novo. Muito bem, funcionou. Show de bola. Então vamos tirar esse cara aqui. Porque assim não existe mais, não precisa mais desse... Vou colocar esse cara aqui. Aí se vocês puderem perceber, então, está muito feio a hora de quando dá os erros, né? Tem um conceito que é fault handler, que a gente pode colocar aqui uma caixinha para ser chamada de toda vez que der algum erro dentro do seu Policy Studio, dentro da sua policy aqui. Qualquer erro que der que não conseguir ser tratada via Success Path ou Failure, ou tem alguns erros mais críticos que nem assim funciona, nem colocando tanto sucesso quanto falha, você pode criar uma caixinha e chamar ela de Fault Handler. Então, eu já criei aqui uma fault já definida aqui, que eu simplesmente seto um message body aqui e jogo como 500. Como é que a gente faz? A gente vai chamar essa policy, porque dentro de policy você pode ir chamando outras policies. Vou digitar aqui policy. Você pode colocar aqui policy shortcut. Aí é só digitar aqui, ó, na caixinha de seleção fault. E vou pegar a minha aqui que eu já tinha criado anteriormente. Ela vai ficar fora mesmo daqui. E a hora que você clicar com o botão direito nela, você pode colocar aqui, ó, set as fault handler.
Aí ela vai virar um fault nosso. Então, por exemplo, eu vou fazer um teste agora, eu vou fazer o deploy e vou parar o meu mock. Vou dar um stop nele, é para ele dar um erro. E aí é para ele aparecer essa mensagem bonita que eu criei. Vamos ver? Muito bem, ó, ocorreu um erro inesperado. Se a gente for olhar aqui no traffic nosso, ele vai ver que funcionou. A hora que ele foi conectar, falhou. Ele deu uma falha no JSON Path. E aí ele caiu no call fault aqui, ó. E aí ele fez o sucesso, muito bem. Funcionou também. Então, é assim que a gente cria as faults, né? Como se fosse um try-catch, né, da vida, né? Ele vai no catch aqui do Java, né? E faz o que tem que fazer quando você não consegue tratar as informações aqui, quando der algum erro mais que você não conseguiu tratar, um erro mais complicado, um erro maior. Eu acho que é isso, galera. Mostrei aqui isso aqui ainda é simples, mas tem muito mais coisa para ver que vamos ficar para uma próxima série de videoaulas. Beleza? Valeu, falou!